Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 9, e nós vamos ler neste capítulo a partir do versículo 28, indo até o versículo 36. Repetindo, Lucas 9, de 28 a 36. A palavra de Deus assim diz: Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, nós lemos a Tua palavra. Agora precisamos que Teu Espírito Santo a ministre em nossos corações, para que em tudo nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Pois por Ele nós oramos. Amém. Queridos, este é um texto da palavra de Deus muito significativo. E nós precisamos aqui, antes de considerarmos algumas verdades que estão inseridas neste texto, fazemos aqui uma verificação muito importante no próprio versículo 28, que foi o primeiro que nós lemos. Aqui o evangelista Lucas, ele coloca-nos da seguinte forma a sua palavra: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. O que vem a ser isto para nós? Se nós examinarmos os outros evangelhos que reportam a mesma experiência da transfiguração, nós vamos observar que tanto Mateus como Marcos, eles são precisos em dizer para nós que 6 dias haviam se passado depois daquelas palavras que foram proferidas por Jesus. Mas aqui o evangelista Lucas, ele coloca-nos apenas por um efeito de linguagem, de comunicação, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. E isso nos remete para um ponto muito importante, porque nós precisamos associar a experiência de Jesus Cristo no Monte da Transfiguração exatamente àquilo que ele havia dito anteriormente a este episódio. Então, o que aconteceu? Quais foram as palavras que Jesus proferiu antes desta experiência? Para tanto, nós precisamos voltar às nossas Bíblias no mesmo capítulo 9 de Lucas e olharmos apenas 3 versículos, que seriam 23, 24 e 25. E daqui exatamente nós vamos observar quais palavras foram proferidas por Jesus antes da experiência no Monte da Transfiguração. Olhemos para o texto, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? O que isso tem de importante para nós, meus irmãos? Esta experiência que acabamos de ler dentro da fala do próprio Senhor Jesus Cristo é muito significativa, pois ela vai nos dar exatamente o valor da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração. Estes 3 versículos que acabamos de ler com vocês, eles na realidade são o resumo de toda a obra importante, de toda a obra significativa que Jesus Cristo veio fazer nesta terra. O que ele veio fazer? Ele veio trazer-nos salvação. E para tanto é necessário que nós olhemos um pouquinho estes 3 versículos que acabamos de ler. Observem, por favor, novamente comigo o versículo 23. Dizia a todos, este quem está falando é o Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, vamos buscar algumas coisas importantes nesse primeiro versículo lido nesse instante. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo o quê? Ele diz o seguinte, olha, se alguém quer ser o meu discípulo, existe aqui uma condição pré-estabelecida. E é interessante que Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim. Observem, por favor, com cuidado, que o Senhor Jesus Cristo não está fazendo um convite, não está desafiando pessoas para seguir um modelo religioso que ele estaria implantando. Jesus não está fazendo um convite às pessoas para ir após um grupo que ele estava criando. De modo nenhum nós encontramos isto no texto. Ele está chamando aquelas pessoas para que fossem após ele. Se alguém quer vir após mim. E o texto continua a nos dizer, a si mesmo se negue. Vejam a sequência dos fatos. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos pegar aqui essa palavra cruz e pensarmos um pouquinho nela. Todas as vezes que nós olharmos na palavra de Deus, esse termo cruz, imediatamente nós somos remetidos para a morte. Porque cruz, ela nos leva para a morte. O que isto significa? Que é impossível alguém ir após Jesus, é impossível alguém ser discípulo de Jesus sem a operação da cruz, sem a morte. É impossível. Ninguém pode ser um seguidor de Jesus sem primeiro se negar e tomar a sua cruz e então segui-lo. Eu levantaria uma pergunta para vocês nesse instante. Por que a expressão siga-me está no final e não no começo? Isso é interessante pensarmos. Jesus poderia ter dito aqui para nós, dizia a todos, sigam-me após mim, tomando a sua cruz, negando-se e vindo comigo através dos meus caminhos. Jesus não disse isto. O siga-me, na realidade, necessariamente é uma consequência da operação da cruz. Ninguém pode ser um seguidor de Jesus, ninguém pode ser um discípulo de Jesus sem antes passar pela operação da cruz. É isso que esse texto nos está ensinando. Mas o texto seguinte, que é o 24, também nos traz uma verdade maravilhosa. E tudo isso estamos considerando devido ao nosso texto base, que nos remete para o Monte da Transfiguração, o qual nós vamos considerar logo mais. Observem, por favor, o que Jesus está dizendo. Olha, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, esse texto também é muito rico como o anterior que nós consideramos. Jesus está nos mostrando aqui que quem quiser salvar a sua própria vida, esse vai perdê-la.
só para que vocês conectem uma ideia à outra. A primeira parte do versículo 24, olha, quem quiser salvar a sua vida, vamos considerar uma pessoa desejando este fato, salvar a sua vida. Vejam o versículo 25 no seu começo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Este que está encontrando a perda é aquele que preservou a sua vida. Então Jesus está nos mostrando aqui que quem quiser salvar a sua vida, mantê-la, este vai perder. Este de fato vai encontrar dano, o dano da morte. Mas a Bíblia fala seguidamente, no entanto, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Olha só que verdade maravilhosa, irmãos. A salvação está relacionada diretamente a um fato importantíssimo, que é perder a nossa vida. Ninguém pode ser salvo se não perder antes a sua vida. E qual vida é esta que nós devemos perder? A palavra de Deus nos mostra que todos nós viemos a este mundo pecadores. Nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos possuidores de uma vida caída. E é exatamente esta vida que nós devemos, então, abrir mão para que possamos ser possuidores de uma nova vida. Queridos, por favor, observem novamente, olhando o texto no seu contexto maior. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Já consideramos com vocês que para sermos discípulos de Jesus, é necessário, então, a operação da cruz. E quando nós falamos de cruz, necessariamente, nós estamos invocando a morte. Não é possível nós seguirmos Jesus com a nossa própria vida com a qual nós nascemos. Aquela que nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão. Em seguida, Jesus então nos dá uma ampliação maior desta verdade, mostrando que se eu desejar salvar a minha própria vida, eu vou perdê-la. Em seguida, ele completa o seu raciocínio, mostrando que se eu perder a minha vida, a vida que eu herdei do meu primeiro pai, Adão, então eu vou ser salvo, eu vou ganhar a vida eterna. E aqui está uma verdade maravilhosa. Mas, novamente, eu volto a pensar um pouquinho no versículo 23 com vocês. Dizia a todos isto, quem está dizendo é o Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim. Jesus não está atrás de partidários. Jesus está atrás de seguidores. Jesus não está atrás de pessoas que vão estar seguindo um novo movimento que ele estaria fundando. Quando Jesus veio a este mundo, o que imperava dentro do contexto religioso era o quê? A religião judaica, era o judaísmo. Então, qual é o raciocínio que nós podemos tirar nesta questão? Jesus não estaria vindo ou não veio a este mundo para fundar uma nova religião para se contrapor à existente. Entenda, por favor, o que eu vou dizer. Jesus não fundou o cristianismo para se contrapor ao judaísmo. O cristianismo nunca poderá ser colocado em igualdade com os outros ismos existentes nesse mundo. Nós podemos citar espiritismo, budismo, shintoísmo, catolicismo e tantos outros ismos que nós temos por aí. O cristianismo jamais poderá ser igualado a esses outros tipos de sistemas. Jesus não tem compromisso com religião, Jesus não tem compromisso com organização alguma. Ele veio fazer um convite pessoal. Se alguém quer vir após mim, esse é o convite de Jesus. E para que isso seja um fato, é necessário então que a operação da cruz seja uma realidade, uma experiência fundamental na vida de todo aquele que deseja ser o discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós estamos considerando com vocês? Nós estamos considerando aqueles 6 dias que antecederam a experiência de Jesus no Monte da Transfiguração. Agora, voltem comigo ou avancem comigo novamente a vossa Bíblia para o nosso texto base. Estou me referindo a Lucas, capítulo 9, do 28 em diante, o qual nós já lemos.
Então os irmãos observaram como é importante os detalhes da palavra de Deus. Esta fala, esta expressão de Lucas, ela não está aqui simplesmente para preencher algum espaço. Tudo isso tem um sentido. Cerca de 8 dias depois de ter proferidas estas palavras. Então as palavras que Jesus proferiu foram exatamente aquelas. Se alguém quer ser meu discípulo, de fato tem que passar pela operação da cruz. Ninguém pode ser seguidor do Senhor Jesus Cristo sem passar pela morte. E essa morte é uma morte que ele já providenciou. Quando ele morreu naquela cruz, o que ele fez? Ele pegou o nosso velho homem e crucificou no seu corpo santo. E na ressurreição ele nos deu da sua própria vida. Ele vencer a nossa própria vida. E uma vez que ele torna-se a minha vida, assim e somente assim eu posso ser um real seguidor de Jesus Cristo. É de fato que eu posso colocar bem aquela última expressão do versículo 23 já considerado, siga-me. Só posso seguir Jesus a partir da cruz. Fora disso, é impossível. Olhemos então mais um pouco para o texto base a qual nós estamos considerando nesse instante. Depois de ter dito então aquelas palavras, Jesus tomou consigo aos seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para o fim de orar. Consideremos alguns aspectos que aconteceram neste episódio. Em seguida, a leitura diz assim: E aconteceu que, enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Irmãos, eu fico pensando que cena maravilhosa deve ter sido esta. O meu coração, a minha mente não consegue alcançar, vislumbrar tamanha manifestação de glória que deve ter sido nesse momento lá. Se nós olharmos os outros escritores, tanto Mateus como Marcos, parece-nos aí que o Espírito Santo, de tão rico que é nas suas palavras, ele trouxe outras maneiras de ser mostrado aquilo que aconteceu no que se refere ao resplendor da face de Jesus. Mateus, por exemplo, relata esse episódio lá no seu capítulo 17, a partir do versículo 1. E quando ele vai estar falando sobre esse exato momento, ele fala que o rosto de Jesus brilhava como o sol, de tão lúcido que ficou ali a face do Senhor Jesus. E as vestes do Senhor Jesus eram tremendamente brancas como a luz. Irmãos, é difícil de nós imaginarmos isto, mas é algo que nos remete a uma situação muito maravilhosa. Marcos, por exemplo, nos fala deste episódio, isso está lá no seu livro, no capítulo 9, a partir do versículo 2. Quando ele relata esse episódio, ele fala que nenhum lavandeiro da terra conseguiria deixar as vestes tão brancas como as de Jesus encontrava-se naquela situação, naquele momento. Então é um momento maravilhoso. Então Jesus, quando estava naquele monte com os seus discípulos, ele estava tendo comunhão com seu Pai. O seu rosto se transfigurou e as suas vestes então resplandeceram de tanta brancura. Que coisa maravilhosa, irmãos, vermos isto. Mas a cena continua no versículo seguinte, que é o verso 30, diz-nos a palavra de Deus: E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Interessante, irmãos, o que Moisés e Elias vieram ali a falar com Jesus. Por que Moisés e Elias? Porque o Espírito Santo fez questão de registrar esse episódio. O que de importante aconteceu no Monte da Transfiguração, a tal ponto dele ser registrado pelos 3 evangelistas? É algo que nós precisamos considerar, meus irmãos. Por que Moisés e Elias? Primeiramente, nós devemos verificar, irmãos, que muito mais do que simplesmente 2 personagens importantes do Velho Testamento, ali estavam aquilo que eles representavam no Velho Testamento.
Quando nós pensamos em Moisés, imediatamente nós pensamos na lei. Então, muito mais do que a presença de Moisés, juntamente com Jesus, no Monte da Transfiguração, encontrava-se ali também a lei. A lei estava presente. Mas, queridos, juntamente com Moisés, nós encontramos Elias, que também foi um personagem muito importante no Velho Testamento. Mas muito mais do que um personagem, o que Elias representava, o que ele representou naquela situação? Ele representou e representava todos os profetas. E isto é muito significativo para nós, irmãos, porque naquele Monte da Transfiguração aconteceu algo que nós vamos considerar logo mais, que de fato vai marcar profundamente a nossa experiência e deve marcar profundamente a experiência de todos os irmãos, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos seguir mais um instante. Já vimos que, enquanto Jesus orava, o seu rosto se transfigurou, as suas vestes foram resplandecidas de brancura e 2 varões estavam falando com ele, Moisés e Elias. Já vimos quem eles também representavam. O texto seguinte, que é o verso 31, diz-nos assim: os quais apareceram em glória. Guardem, por favor, isto. Eles, Moisés e Elias, apareceram em glória e falavam da sua partida, ou seja, da partida de Jesus. Lá nos evangelistas que consideraram esse mesmo texto, eles disseram a respeito da morte de Jesus, que se referia à sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, nesse texto, nesse versículo, guardem, por favor, a maneira como aqueles 2 personagens, tanto Moisés como Elias, se apresentaram diante de Jesus. Guardem que foi em glória. Isso é algo precioso, irmãos. É algo que, de fato, nos dá um destaque muito importante a aqueles homens que apareceram para estarem com Jesus. O versículo 32, então, coloca-nos Pedro na cena. Pedro e seus companheiros, ou seja, Tiago e João, achavam-se premidos de sono. Eles estavam muito cansados, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Observem os detalhes do texto, irmãos. Aqui nós encontramos então agora, entrando naquela cena ou naquele cenário, Pedro e seus companheiros Tiago e João, que eles estavam muito cansados, premidos do sono, mas estavam, de certa forma, esforçando-se para se manterem acordados. Eles viram agora a sua glória, que é a glória de Cristo, e os 2 varões. Percebam que a glória que estava naqueles 2 varões, Moisés e Elias, já não mais foi percebida por Pedro e os seus 2 companheiros na vida deles, mas a glória foi agora vista na pessoa de Cristo. E o que apareceu diante da visão de Pedro e os outros, nada mais foi do que 2 varões que com ele, com Jesus, estavam conversando. Isto é muito significativo, irmãos. Então, quando nós olhamos para o Monte da Transfiguração, o que nós vemos? Qual é o cenário? Nós temos ali os discípulos de Jesus, nós temos ali o próprio Senhor Jesus Cristo, nós temos ali a presença de Moisés e de Elias e já vimos aquilo que eles representavam. Então, o que eu posso dizer de outra forma, quem estava presente lá no Monte da Transfiguração? Nós tínhamos presentes ali o Velho Testamento e o Novo Testamento. Esta presença marcante do Novo Testamento fazia a diferença ali quando nós focalizamos a nossa atenção na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas analisando o cenário geral, nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. Queridos, isso é muito importante porque essa experiência do Monte da Transfiguração vai nos mostrar o quanto o Pai, o quanto o nosso Deus, Ele
dá a sua atenção única e exclusivamente ao seu Filho, Jesus Cristo. Isto é maravilhoso, irmãos. Vamos aqui continuar a nossa leitura. Versículo 33. Ao se retirarem estes de Jesus, estes aqui refere-se a Moisés e a Elias. Disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Irmãos, isso também é muito significativo para nós termos a nossa atenção voltada para a palavra de Deus. Diz-nos aí o relato que quando Moisés e Elias então afastaram-se, Pedro então colocou-se como o porta-voz dos outros discípulos e disse algo interessante que vale a pena nós considerarmos. Ele volta-se para Jesus e então diz: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Queridos, observem, por favor, este fato, este relato, ele é muito significativo. Por que Moisés fez esta proposta? Perdão, por que Pedro fez esta proposta? Porque Pedro, ele teve esta ideia no coração de fazer 3 tendas. Uma seria para Jesus, primeiramente, a outra para Moisés e a outra para Elias. O que havia no coração de Pedro? Eu penso, meus irmãos, que Pedro poderia ter pensado no seu íntimo: que time maravilhoso nós formamos aqui. Pensemos o seguinte: Pedro agindo na sua mente com seus pensamentos, elaborando os seus próprios pensamentos e trazendo aí as seguintes deduções. Ele devia pensar: imaginem só, Jesus agora, juntamente com Moisés e com Elias, que time maravilhoso nós vamos formar. Nós seremos imbatíveis para a evangelização deste mundo. Este mundo vai se curvar ante a estas pessoas, ante a estas verdades. Imagine, irmãos, a união do Velho Testamento e do Novo Testamento. Juntos, que poder nós vamos tirar para alcançar este mundo? Esta era a ideia de Pedro. Pedro, então, queria que tanto Moisés e Elias se aliassem a Jesus Cristo, para que juntamente com Cristo formasse uma força muito poderosa para conquistar o mundo. Essa era a ideia que havia no coração de Pedro. Mas, irmãos, para nossa surpresa, para que pensemos um pouquinho, vejam só o versículo seguinte, o verso 34. Enquanto assim falava. Isso aqui nos faz pensar com muita cautela. Enquanto assim falava. Observem que o que vai acontecer a seguir aconteceu remontando a fala de Pedro. Pedro nem acabou de colocar ponto nas suas frases e vai acontecer algo muito significativo para considerarmos. Enquanto, diz a palavra de Deus, assim falava, ou seja, Pedro falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz, verso 35, dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Esta voz é de Deus. Esta voz é do Todo-Poderoso. E, queridos, observem que ela veio no momento que Pedro ainda estava falando, enquanto assim falava. Diz a palavra de Deus, olha, veio uma nuvem. E é interessante então que desta nuvem ecoou uma voz. É a voz do Altíssimo. É uma voz do Todo-Poderoso. E esta voz trouxe-nos um recado muito especial, não somente para aqueles que estavam no Monte da Transfiguração, mas para cada um de nós. Diz
a voz do Deus Todo-Poderoso. Ele aponta para Jesus e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Observem que isto contrapõe diretamente, frontalmente, a ideia de Pedro. Pedro queria formar um time com Moisés, Elias, mas Jesus, dando até a preferência a Jesus, fazendo a primeira barraca para Jesus, a primeira tenda para Jesus. Mas Deus então vem corrigir esse pensamento errado de Pedro, dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. E o que isso tem a nos ensinar, meus irmãos? Isso é muito significativo. Isso é de muito valor. Isso é imperioso para a nossa experiência. É verdade, irmãos, que tanto Moisés como Elias tiveram papéis fundamentais no Velho Testamento. Tanto a lei como os profetas foram instrumentos de Deus para atingirem um alvo. Mas agora o alvo estava sendo atingido. Tudo aquilo que a lei dizia, tudo aquilo que foi dito por todos os profetas, estava agora se realizando na pessoa de Cristo Jesus. Sim, Moisés e Elias cumpriram um papel importantíssimo no Velho Testamento. A lei e os profetas foram imperiosos para nos remeterem para a grande realidade. Então, o que Moisés e Elias, o que a lei e os profetas representaram? Representaram o quê? A sombra de Deus. Ou melhor dizendo, a sombra da vontade de Deus no que se refere à revelação da grande realidade chamada Jesus Cristo. Isto é maravilhoso, irmãos. Eu vou precisar sair um pouquinho desse texto aqui, depois nós vamos voltar aqui. Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, e neste capítulo nós vamos ler o versículo, Evangelho de João 1, versículo 45. Se vocês acharam, a palavra de Deus diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Por favor, vamos ler novamente esse texto. Evangelho de João 1, 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Irmãos, isto é maravilhoso. Só este texto, sem a necessidade de nenhum outro, ainda que vamos citar mais um, nós teríamos a segurança absoluta para chegarmos à conclusão de que tanto a lei como os profetas tinham um único objetivo: revelar a Cristo Jesus. A lei e os profetas tinham um único objetivo: revelar a pessoa de Cristo Jesus. E o Monte da Transfiguração, o qual nós estamos considerando com os irmãos nesse instante, de fato é o grande ponto importante. É onde a voz vem do céu, a voz de Deus, e diz-nos de maneira clara: este é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Vamos pegar mais um texto para fortalecer-nos nessa verdade que estamos dizendo aos irmãos. Atos dos Apóstolos é o último capítulo, capítulo 28, e neste capítulo aqui nós vamos ler apenas o versículo 23. Atos dos Apóstolos, 28, versículo 23. Diz a palavra de Deus: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Novamente aqui, irmãos, nós temos um texto claríssimo, onde nós observamos que toda a concentração, toda a atenção do apóstolo Paulo estava voltada para a lei e os profetas.
Mas o que Paulo buscava tanto na lei como nos profetas? Ensinamentos, doutrinas, princípios, valores éticos, morais? Não. Ele buscou na lei e nos profetas a grande e única revelação que Deus tinha como objetivo trazer para o seu povo, a revelação de Cristo Jesus. Observem que Paulo estava persuadindo aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem a respeito de Jesus. E o que Paulo estava usando para isto? Estava usando a lei de Moisés, como também os profetas. Os irmãos estão cientes, então, do papel da lei e dos profetas? Estamos cientes do papel de Moisés e de Elias? Eles todos nos apontam para Cristo Jesus. Só para Cristo. Deus não tem outra revelação a nos dar. Deus não tem absolutamente nada de novo a acrescentar, senão mostrar-nos a grande revelação que estava oculta no seu coração desde a eternidade. Ele sempre quis apresentar o seu Filho Jesus Cristo para nós. Diz-nos a palavra de Deus, este é o grande mistério de Deus, Cristo Jesus. Este é o grande mistério de Deus. Voltemos para o nosso texto base. Nós estamos em Lucas, capítulo 9, onde estamos considerando com os irmãos aí aquele episódio, aquela passagem onde acontece a transfiguração do rosto de Jesus e também aquela mudança maravilhosa das suas vestes, tornando-se brancas como a luz. Nós já vimos vários aspectos importantes que envolvem esta experiência. Agora, irmãos, vamos ainda considerar este aspecto no qual acho vale a pena ainda pensarmos algumas coisas a respeito dele. Encontravam-se ali no monte, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Nós tínhamos ali a presença de Moisés e Elias, por um lado, e a presença de Jesus do outro. Queridos, Moisés e Elias, a lei e os profetas cumpriram seu papel. Eles já, de fato, executaram tudo aquilo que foi dado a eles. Eles fizeram o papel da sombra. A sombra nada mais é do que a manifestação de que existe uma evidência, que existe uma realidade. E todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós temos todo o contexto do Velho Testamento com uma única finalidade: apontarmos para a grande revelação, Jesus Cristo. E neste episódio que estamos considerando, acontece de fato essa grande transição. Jesus, então, ele está recebendo do Pai toda a autoridade, através daquela fala, daquela voz que veio do céu. Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Observem que, se o Pai desejasse que Jesus estivesse aliado à lei e aos profetas, a Moisés e a Elias, juntamente com aquela voz, nós estaríamos também vendo registrado na palavra de Deus frases do tipo: estes são os meus profetas e legisladores importantes. Falo de Moisés, falo de Elias, e este é meu filho. A eles vocês devem ouvir. Não, nós não encontramos isto. Nós encontramos uma interrupção quase que imediata, quase que bruta, em meio às palavras de Pedro, para que ele não concluísse nem o seu pensamento, para que então toda a atenção estivesse voltada para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos nesta experiência, irmãos, e voltamos para o primeiro aspecto que consideramos quando nós levantamos o porquê que Lucas usou aquela expressão cerca de 8 dias depois de ter proferidas estas palavras. Nós precisamos associar a experiência anterior com esta experiência. Porque na experiência anterior que nós já consideramos com os irmãos, nós observamos que Jesus fez um convite àquelas pessoas que desejavam segui-lo. Mas para que pudessem segui-lo,
era necessário a operação da cruz. Era necessária uma operação da morte. E isto nós já consideramos com os irmãos. Vimos o fato de que nós não podemos salvar a nossa própria vida a partir de nós mesmos, mas que a salvação da nossa vida está diretamente relacionada com a perda dela mesma. Como que nós podemos considerar isto? Estou repassando um pouco o pensamento porque entendo ser importante, meus irmãos. A Bíblia fala que todos nós viemos a este mundo pecadores. Nós trazemos as marcas de uma vida caída. É assim que todos nós nascemos. Trazemos o quê? Nós trazemos a semelhança do nosso primeiro pai Adão, que é uma vida caída. E esta vida jamais poderá herdar a vida eterna. Então, qual é o meio pelo qual nós podemos herdar a vida eterna? É perdendo esta vida que nós herdamos do nosso primeiro pai Adão. E aonde aconteceu isto? Isto aconteceu no Calvário. Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, diz-nos a palavra de Deus, ele atraiu a todos para que nele, no seu corpo santo, pudesse experimentar a morte. Isso está em João 12, 32 e 33. Mas a palavra de Deus nos mostra que, assim como nós fomos unidos na semelhança da morte do Senhor Jesus Cristo, da mesma forma nós o seremos unidos em Cristo na semelhança da sua ressurreição. Esse texto aqui, me reportei agora, encontra-se em Romanos 6, versículo 5. E é claro esta experiência porque, da mesma forma como nós fomos crucificados em Cristo, nós então somos ressurretos nele. Agora, queridos, como que nós adquirimos esta experiência? Isso é algo que nós encontramos inteiramente na fonte da graça. O Senhor Jesus Cristo já realizou esta obra. E se o Espírito Santo está tocando a cada um de nós, devemos nos render a esta experiência, para que ela seja uma verdade, um fato no meu íntimo. Quando eu confesso que morri e ressuscitei em Cristo, Cristo então, por graça, torna-se a minha vida. Agora, queridos, é muito importante aquilo que nós também já consideramos. O convite que Jesus faz para aqueles que desejam segui-lo é um convite que deve ser atendido para ir após ele. Jesus Cristo, volto e enfatizo, não tem compromisso com organização religiosa, não tem compromisso com sistema religioso nenhum. Jesus tem compromisso com o seu convite. Ele nos convidou para ir após ele. Esta, então, experiência está diretamente atrelada ao Monte da Transfiguração. Porque uma vez que nós passamos pela experiência em Cristo Jesus, esta passagem, esta experiência do Monte da Transfiguração torna-se claro para nós. Por quê? Porque nós vamos verificar que todo o projeto de Deus tem como objetivo único que nós olhemos para o seu Filho Jesus Cristo. Que ao examinarmos o Velho Testamento, devemos examiná-lo à luz de Cristo Jesus. Nós não devemos examinar o Velho Testamento para buscar no Velho Testamento princípios e modelos e situações nas quais nós vamos espelhar a nossa vida. Como que devêssemos ser imitadores de algumas coisas boas que vamos encontrar. Não, o Velho Testamento, representado pela lei e pelos profetas, nos remetem unicamente para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos mais um texto da Palavra de Deus para que isto fique bem guardado no nosso coração. O livro de Hebreus, no capítulo 10, traz-nos uma importante verdade sobre este fato daquilo que representa o Velho Testamento. A palavra de Deus diz-nos nesse capítulo 10, no versículo 1, a seguinte verdade.
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente se oferecem. Paremos um instante aqui nessa leitura. O texto é claro. O texto é claro, meus irmãos. Aqui o autor dessa carta está nos mostrando que a lei nada mais é do que uma sombra. A lei tem sombra dos bens vindouros. Ela, na realidade, não é imagem real de fatos ou de coisas. Então, o que isto traz para nós? Significa que todos os rituais, todos os sacrifícios, todas as ofertas, todo o modelo que nós encontramos do Velho Testamento, na realidade, tinha como finalidade ser apenas uma sombra de algo por vir, de algo que iria realizar num futuro. E este algo, isto que aconteceu no futuro, nada mais é do que a revelação de Cristo Jesus. A Bíblia nos fala aqui, nessa mesma leitura feita, referindo-se aos sacrifícios, que nunca jamais eles podem tornar perfeitos os ofertantes, com os sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eram oferecidos. O que acontecia dentro da ordenança legal? Ano após ano, os sacerdotes deveriam estar oferecendo animais em sacrifícios. Eles deveriam derramar o sangue em sacrifícios para o perdão dos pecados dos próprios sacerdotes e também dos sumos sacerdotes, como também o perdão dos pecados de todo o povo de Israel. E esta oferta se renovava ano após ano. Isso nos mostra claramente que eram sacrifícios impotentes. Mas quando veio Cristo, a Bíblia nos ensina que de uma vez por toda, ele executou um sacrifício, um único sacrifício. Ele mesmo, como oferta e ofertante, entrou de uma vez para sempre. E numa cruz realizou de modo cabal o quê? Um sacrifício que não precisa mais ser repetido. Cristo morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue. E naquela morte, então, ele executou um sacrifício eterno, que jamais será repetido. Esse é o sacrifício perfeito. Esse é o sacrifício ideal. Ainda no livro de Hebreus, uma última passagem que nós vamos ler, no seu capítulo 1, no versículo 1 ao 4, nós lemos assim na palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, esse texto é muito rico, e não é possível nós considerarmos toda a verdade, toda a beleza que envolve esse texto. Mas observem o versículo 1 que nós lemos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Esse era o método de Deus falar. Ele usou muitos modos de se comunicar. Mas, diz o versículo 2, nesses últimos dias, vejam a conjugação do verbo, nos falou. Nos falou, isso é de uma vez por todas, pelo Filho, o qual constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus tem compromisso com a revelação do seu Filho Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. Quero, nessa parte final, então, concluir, voltando, então, um pouquinho a nossa atenção àquilo que motivou a nossa reflexão nesse estudo. O Monte da Transfiguração. Então, ele nos traz uma verdade maravilhosa.
Aponta-nos a palavra de Deus, que Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem um único compromisso. E este compromisso é com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. A Ele ouvi. Quando nós examinarmos todas as Escrituras concernentes ao Velho Testamento, nós devemos ter a nossa atenção voltada de que a finalidade do Velho Testamento é única, apontar-nos para Cristo Jesus. E a própria finalidade do Novo Testamento não é nos encher de princípios, de leis, de regras, de mandamentos, de doutrinas, nada disso, irmãos. A finalidade do Novo Testamento é nos levar para uma única pessoa, Cristo Jesus Cristo. Então, o que mais precisamos, meus irmãos? Conhecer a Cristo Jesus Cristo. Precisamos da revelação do Espírito Santo no nosso íntimo, desta pessoa tão gloriosa, tão maravilhosa. Quero concluir, então, fazendo uma oração com todos vocês. Vamos curvar a cabeça. Maravilhoso Pai, nós te adoramos porque a tua palavra é clara. Mas muito mais do que isto, ó Pai, nós precisamos da ação do Teu Espírito no nosso íntimo, para que ela se torne vida em nós. Vem revelar Cristo, ó Pai, em cada um de nós. Todos estes meus amados que ouviram a Tua palavra, possam recebê-la de tal forma que Teu Espírito Santo revele a Cristo, o nosso tudo, a nossa suficiência. Eu entrego todos estes que ouviram a Tua palavra em Tuas mãos, certo, ó Pai, de que Tu farás uma obra no coração destes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.